E hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aprender um pouco, esclarecer algumas dúvidas, e eu sei que Deus certamente abençoará você, a sua família e toda a sua igreja. A Faculdade Teológica Universal apresenta mais uma inovação. Você que já cursou o bacharel em teologia, mas ainda não tem um diploma reconhecido pelo MEC, essa é a sua chance. A Fatum faz revalidação dos créditos cursados e garante a você um diploma reconhecido em todo o território nacional. Bom, pessoal, nós estamos de volta e esse assunto sobre o Espírito Santo é muito importante. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. Mesmo que você tenha um entendimento que o Espírito Santo habita dentro de você, você que é servo de Deus, precisa também saber que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo, ele ama, ele intercede por nós, ele nos guia, ele nos ensina, enfim, o Espírito Santo, ele tem vontade, tem sensibilidade. O Espírito Santo, ele tem um caráter todo especial. E nós precisamos aprender a lidar e a entender as ações do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Todo mundo já ouviu falar que nós podemos ser batizados com o Espírito Santo. Eu, particularmente, creio no batismo com o Espírito Santo com evidência em falar em outras línguas. Mas no próximo bloco nós vamos estar entendendo um pouco sobre isso. Agora, nós precisamos visualizar que o Espírito Santo, sendo Deus, ele é um ser incriado, ele é um ser eterno, isso significa que ele sempre existiu. Portanto, na criação do homem, o Espírito Santo já existia e participou desta criação juntamente com o Filho e com o Pai. Vejamos, o Espírito Santo é um ser eterno, é um ser incriado, sempre existiu. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era chamado de o Espírito Santo de Deus, ou, muitas das vezes, chamado de Espírito Santo do Senhor, ou melhor, Espírito do Senhor. Poucas vezes o Espírito Santo no Antigo Testamento é nominado simplesmente Espírito Santo. Isso ocorre cerca de 3 vezes apenas. Já no Novo Testamento, isso ocorre com mais assiduidade. Vejamos, todos nós temos personalidade. Nós temos a nossa corporalidade, nós somos pessoas, temos personalidade. O Espírito Santo também é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem características, ele tem atributos, porém, ele não é composto de carne e osso. O Espírito Santo, ele é um espírito e ele, por ser Deus, ele tem os atributos ativos de Deus. O Espírito Santo, ele é onipotente, o Espírito Santo, ele é onipresente e também ele é onisciente. Então, a gente pode entender que o Espírito Santo também tem todo o poder, ele está presente em todo lugar, através da sua onipresença, e ele conhece todas as coisas através da sua onisciência. Agora, as características da sua personalidade são 3. Ele tem intelecto, ele tem uma inteligência ativa, ele tem sensibilidade, ele é capaz de sentir, de ter emoções, etc. E ele também tem vontade. Então, ele tem desejo próprio, ação própria. O Espírito Santo, ele veio para estar conosco, para estar ao nosso lado, como nosso advogado. E, para a alegria do cristão,
para a alegria do servo de Deus, ele habita dentro de nós. A palavra diz assim, que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, você poderia me perguntar assim, o Espírito Santo, sendo Deus, sendo todo-poderoso, sendo onipresente, ele habita dentro de nós? Sim, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele vem, faz morada dentro de cada um de nós, dentro da nossa vida, e começa a nos orientar, nos ensinar e nos guiar por toda a verdade. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso fala da sensibilidade, da personalidade, da ação do Espírito de Deus. Ora, eu falei da personalidade, desses atributos, da personalidade. O Espírito Santo, ele nos ama. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos guia. E é maravilhoso entender a ação do Espírito Santo em nossa vida. Geralmente as pessoas em nossas igrejas estão preocupadas apenas com as manifestações dos dons espirituais. Ora, é importante os dons espirituais? Sim. Porém, a ação do Espírito Santo, sem nós nominarmos ou invocarmos as manifestações dos dons espirituais, também é importante. Veja, que o Espírito Santo cuida do cristão, intercede por ele, guia, ensina, enfim, age de uma forma toda especial na vida do crente. Porém, as pessoas, ultimamente, só querem saber sobre a manifestação dos dons espirituais na vida do cristão. Bom, agora nós vamos falar sobre os dons espirituais e daqui a pouquinho falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. Os dons espirituais normalmente são aceitos a partir da manifestação espiritual na vida de cada cristão. Veja, os dons do Espírito Santo, o nome já diz, os dons são do Espírito Santo. Os dons não são propriedades do crente, do irmão ou da irmã. Os dons são dados à igreja para a edificação da própria igreja. Então, quando o Espírito Santo manifesta um dos seus dons através da vida de uma pessoa, essa manifestação é feita para a edificação da igreja do Senhor. Portanto, ninguém pode arrazoar ou dizer que detém o dom e possa usar ou queira usar em proveito próprio, porque não é de acordo com a palavra de Deus e não agrada ao Senhor nosso Deus. Eu sei que há muitas pessoas que usam os dons espirituais de maneira equivocada, porém não é o que a Bíblia ensina e certamente a pessoa perderá a manifestação desse dom espiritual a partir do momento que Deus entender que não estará edificando a sua igreja. Pois bem, os dons comumente são aceitos e são 9 dons espirituais manifestos na vida do cristão. A pessoa pode ter a manifestação de todos esses dons, porém, não há nenhum problema da pessoa ter 1, 2, ou, enfim, uma quantidade. O número de manifestações diz respeito à necessidade de edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, e não um desejo pessoal, individual e talvez até egoísta. Falando sobre os dons espirituais, geralmente nós queremos saber sobre o batismo com o Espírito Santo. Veja, eu creio no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, porém, eu quero advertir que há movimentos ditos pentecostais ou ditos carismáticos no Brasil que se pronunciam também como aceitantes do batismo com o Espírito Santo. Eu quero frisar aqui que ninguém que diz ser batizado com o Espírito Santo permanece com a sua vida na prática do pecado, permanece na idolatria, permanece
em qualquer procedimento errado, equivocado à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vos ensinará toda a verdade. O Espírito Santo nos guia através da verdade e nos ensina a palavra de Deus, a palavra da verdade. Portanto, se alguém é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, é preciso que essa pessoa apresente os frutos da presença do Espírito de Deus em sua vida. Ninguém que ousa falar em línguas, que ousa ter o dom do batismo com o Espírito Santo em sua vida, poderá dizer assim, que permanece nas mesmas atitudes e nas mesmas práticas de outrora. Oxalá, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então não há de se falar que se a pessoa se converteu, veio aos pés do Senhor, então tornou-se nova criatura, e quando a pessoa recebe esse revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento é uma ação sobrenatural de parte do Espírito Santo de Deus para a vida da pessoa, para capacitá-la para que ela possa edificar e trabalhar na obra do Senhor com mais eficiência e com mais ousadia. E isso aconteceu nos dias dos discípulos e poderá acontecer na sua vida nos dias atuais. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode começar a pedir que o Senhor Jesus te batize hoje mesmo. Você pode começar a orar, dedicar a sua vida em oração, buscar ter comunhão mais próxima com Deus, para que você possa também experimentar essa experiência sobrenatural que é o batismo com o Espírito Santo. Você pode pedir, você pode clamar, você pode receber de Deus o batismo com o Espírito Santo, que é algo maravilhoso. Só quem já experimentou, só quem já recebeu o batismo com o Espírito Santo sabe dizer como é maravilhoso, sabe como é o gozo, a alegria, a paz interior e essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo na vida do cristão, que é o batismo com o Espírito Santo. Querido, que Deus te abençoe e que você entenda que é primordial ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, te guiando, te ensinando, intercedendo por você, fazendo todo o papel que é peculiar do Espírito Santo na vida do cristão. Presídios, orfanatos, asilos, locais de conflitos, uma tarefa importante que não pode ser realizada pelo povo de Deus de qualquer forma. Assim, a Faculdade Teológica Universal capacita os servos de Deus no curso de capelania, onde os ministros são forjados com excelência para atuarem nas diversas áreas sociais. Que pena, nosso programa chegou ao final, mas eu quero convidar você a acompanhar o nosso trabalho. O nosso site está aparecendo aí na tela e se você quiser falar conosco, você pode enviar um e-mail para o doutorteologia, dr.teologia@gmail.com. Você pode escrever o seu e-mail, fazer a sua pergunta, que provavelmente a gente terá a oportunidade de esclarecer aqui em um dos nossos próximos programas. Hoje foi um contato rápido para você conhecer o nosso programa, o nosso trabalho, a nossa forma de ensinar. Ore pelo nosso trabalho, pela equipe da Fato, enfim, por todos aqueles que estão trabalhando para colocar no ar este programa. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua família, enfim, você possa estar conosco nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, até o nosso próximo programa.